E aí galerinha, professor Jadson Rodrigues. Bom pessoal, vamos dar início aí a um novo curso no canal, beleza? Bom, o assunto que nós vamos estudar agora chama-se polinômios. Bom, o que é que vem a ser um polinômio, não é isso? Denominamos polinômio a expressão. Então nós temos aí um polinômio na sua forma geral, beleza? Vamos aí identificar cada termo, o que é que significa, tranquilo, com calma. Então vamos aqui, ó. Os termos que estão variando de A a 0, esses que estão multiplicando, ó, os que estão na frente do x, né? Nós chamamos de coeficientes, coeficientes do polinômio. Esses coeficientes são números reais, beleza? E esse x que aparece aí, ó, repetindo, todos os números que estão acima dele, nós chamamos de expoentes, beleza? E esses expoentes são números naturais, ou seja, números positivos. Bom, a gente já viu em funções, ou até mesmo em equações do segundo grau, tipos de polinômios, só que menores, né? Um exemplo, uma equação do segundo grau que a gente estudou, por exemplo, ó, 2x ao quadrado mais 3x mais 1 igual a 0, por exemplo. Isso aí é uma equação do segundo grau, que a gente viu. Por que segundo grau, né? Porque nós temos aqui onde a sua variável, o seu maior expoente é 2. Por isso que ela é chamada de segundo grau. E é esse expoente que vai determinar o que nós chamamos de grau do polinômio. Do mesmo jeito que a gente viu nas equações do segundo grau. Tranquilo? Então, o que é que vem a ser o grau de um polinômio? O grau do polinômio é o seu maior expoente, cuja variável tem coeficiente não nulo, beleza? Então nós temos aí alguns exemplos como determinar o grau de um polinômio. Eu tenho aqui o polinômio p de x, 7x à quarta menos 3x ao quadrado mais 8, ele é de grau 4. Como é que eu sei que ele é de grau 4? Primeiro eu analiso qual é o seu maior expoente, que no caso aí é 4, e eu confirmo que é 4 observando o seu coeficiente. Se o seu coeficiente for um número não nulo, ele vai ser de fato grau 4. Se tivesse, por exemplo, ali, ó, 0x4 mais 3x3 menos 2, eu não posso afirmar que esse polinômio aí é de grau, vou chamar esse polinômio aqui de p de y, p de x quer dizer. Eu não posso afirmar que esse polinômio aí, p de x, possui grau 4. Por quê? Porque o coeficiente que está multiplicando a variável que possui expoente 4, ele é nulo. Então esse termo aqui, ó, não vai existir. Então na prática esse polinômio aí seria de grau 3. Então temos que ter bastante cuidado quando nós formos analisar o grau de um polinômio. Beleza? Por que eu estou falando isso? Porque nem sempre ele vai vir com um número bonitinho assim, não. Ele pode vir simplesmente assim, ó, ax4 mais bx3 mais 8. E a questão perguntar quais são as condições para que esse polinômio tenha grau 1, por exemplo. Para que esse polinômio aí, nesse caso, chamar de p de x, tenha grau 1, o que é que tem que acontecer? As variáveis, os coeficientes que estão multiplicando o grau 4 aqui e o grau 3, teriam que ser o quê? Teriam que ser 0, né? Para poder essas parcelas aqui desaparecer. Beleza? Então vai ser essas características que nós vamos ter que observar com calma durante a resolução de exercício. Beleza? Grau 0. Ó, quando é que o grau é 0? Quando é apenas uma constante, né? Então, pode aparecer simplesmente a constante, que é o caso aí, ou pode aparecer termos multiplicando os expoentes, as variáveis que possuem os graus, os expoentes positivos, porém esse coeficiente ser 0. Tranquilo? Mas geralmente aparece assim mesmo, somente a constante. Então vamos lá.
Não se define o grau de um polinômio nulo. O que é um polinômio nulo? É aquele polinômio cujos coeficientes são todos zero. Beleza? Show de bola. Então vamos lá. Ó. Polinômios idênticos. Os polinômios. Então nós temos aí um exemplo de polinômio. Estou chamando de P de x e Q de x. Beleza? Nós temos aí os seus coeficientes. Ó. Os coeficientes de P é A0 até AN. E os coeficientes de Q, B0 até Bn. São idênticos. Se somente se, o que é que tem que acontecer para que dois polinômios sejam idênticos? Todos os seus coeficientes têm que ser iguais, ó. Beleza? Então a gente representa dessa maneira aqui, ó. P de x é idêntico a Q de x. Por esse símbolo aqui, com 3 traços. Beleza? Então vamos ver aí, ó, na prática. Determinar os valores de A e B e C para os quais os polinômios P de x e B de x são idênticos. Então vamos lá. Quem está multiplicando o x ao quadrado? Vamos observar no polinômio P de x. É o A. Beleza, vamos colocar aqui na frente, ó, o A. E quem está multiplicando o x ao quadrado no B de x? É o B mais 3. Então, A é igual a B mais 3. Beleza. Vamos colocar uma setinha assim para ficar mais... Quem é que está multiplicando o x no P de x? Quem está multiplicando o x é o 3, ó. Então, vamos colocar aqui 3 igual... Quem é que está multiplicando o x no B de x? É o C menos 1. Então, esses caras aí são iguais. Tem que ser iguais, né? Para eles poderem serem idênticos. E quem é que está sozinho? Ou seja, o termo independente, que tem grau 0. No caso do P de x é o 9. Então, vamos colocar aqui. Grau 0, vamos colocar assim, ó. X elevado a 1, x elevado a 0. Aqui no P de x é o 9. E no B de x é o 3b. Beleza. Então, eu tenho aí 3 igualdades com 3 variáveis. Então, começando da 3, essa daqui, ó, eu já posso determinar o valor de b. Então, no caso aqui, o valor de b é quanto? Esse 3 passa dividindo. 9 dividido para 3 é 3. Acabei de achar o b. E com o valor do b, eu já acho o a. Ó. Por quê? O a é b mais 3. Se o b é 3, b mais 3 é 6. Ou seja, já achei o a. Tranquilo? E o c eu também consegui achar de boa, né? Ó. Quem é o c? O c vai ser... c é igual a... Esse menos 1 passa para o outro lado, mais 1. Beleza? 3 mais 1 é 4. Pronto, determinei então aí todos os coeficientes do meu b de x. Então, quem é o meu b de x? Se eu quisesse representar ele, b de x ia ser, vamos colocar aqui embaixo, ó. O b é 3, então fica 3 mais 3, 6x ao quadrado, mais, beleza, o c, só apagar aqui para a gente ver melhor. O c a gente encontrou como sendo 4, então 4 menos 1, 3x, beleza? Mais 3 vezes b, a gente viu que o b é 3, então aqui seria 9. Então, esse polinômio aqui seria o polinômio b de x. Beleza? Bom, bem tranquilo aí. Vamos para frente. Raiz ou zero de um polinômio. O que é que vem a ser raiz ou zero de um polinômio? Bom, a gente viu nas equações de segundo grau que a raiz é quando eu substituo um valor naquela variável, no caso ali, variável x. Se for um polinômio p de x, por exemplo, ó, polinômio p de x, chamar aqui de ax ao quadrado
mais bx mais c. Nesse caso aí do segundo grau, beleza? Bom, raiz vai ser quando eu substituo o valor de x aqui por um número que ao final de tudo vai dar zero, ou seja, vai zerar essa expressão aí. Então nós chamamos de zero ou raiz desse polinômio. Tranquilo? Então, na forma do gráfico, ou seja, quando a gente vai representar o gráfico daquela expressão no eixo cartesiano, que a gente já viu, inclusive os gráficos de várias equações, sempre que esse gráfico toca o eixo x, que nós chamamos aqui de abscissas, vai representar então essa raiz, ou esse zero. Beleza? Show de bola. Bom, então nós temos aí as operações entre polinômios. Nós temos adição, subtração, multiplicação e divisão. Beleza? Bom, vamos lá para as operações. Dados os polinômios, eu tenho aí o polinômio ax e o bx. E eu quero somar então esses dois polinômios. Como é que eu vou fazer isso? Bom, para somar esses polinômios, eu vou pegar os seus termos semelhantes. Ou seja, quem é que está multiplicando o x elevado a n no a de x? Não é o an? Então, eu vou ter que somar com o coeficiente que está multiplicando o x elevado a n lá no meu outro polinômio, ou seja, bn. Então, qual foi a semelhança que eu observei? Foi o grau, ó. O grau deles é igual. Esses dois coeficientes estão multiplicando uma variável de mesmo grau. X, no caso aí, grau n. Então, eu vou repetir esse processo aí para todos os outros coeficientes. Quem é o coeficiente que está multiplicando a variável de grau 1? A variável de grau 1 é essa, ó, x. Então, seria o A1 mais, aí eu vou lá no B e observo, lá no B é o B1, ó. A1, B1. Beleza? Então, isso aí vai acontecer para todos os outros. Então, na prática, o que é que eu faço? Eu adiciono coeficientes cujo grau em que eles estão multiplicando, a variável em que eles multiplicam, possui o mesmo grau. Beleza? Mesma coisa vai acontecer para a subtração. Eu só posso subtrair dois coeficientes, então vamos pegar aqui o coeficiente A1 menos B1. Por que eu só posso subtrair eles dois? Porque o grau em que eles estão multiplicando aqui é o mesmo. No caso 1, né? Se eu for observar os coeficientes. Se eu for observar aqui as minhas expressões, ó. Os coeficientes em que eu posso subtrair vão ser quem? AN menos BN, pois o grau que eles multiplicam é o mesmo. Beleza? E assim eu continuo, ó. O A2 eu vou subtrair do B2, observando que o grau aqui, ó, é o mesmo. Beleza? E assim sucessivamente. Beleza, pessoal? Bom, galerinha, é isso. A aula de hoje. Espero que tenha ficado claro. Qualquer dúvida, deixa aí nos comentários. E até a próxima. Valeu.